Olá amigos, eu sou o Dalmo, eu sou aqui de São Vicente, eu sou militante da doutrina espírita e também sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós estamos trabalhando no Brasil há mais de 50 anos, precisamente há 54 anos, o CVV foi fundado em 1962. Desde lá nós estamos empreendendo um processo de expansão de postos, de atendimento e outras atividades que foram surgindo ao longo da nossa história, e todas elas dedicadas à questão da prevenção do suicídio e à transformação moral das pessoas que se envolvem com esse trabalho. O CVV ele é produto de uma escola de aprendizes do Evangelho, uma escola espiritualista, uma escola espírita, uma escola que foi fundada na Federação Espírita de São Paulo, e a 7ª turma dessa escola, como todas as outras que se formavam, teve que se dedicar a um trabalho assistencial e eles acabaram fundando, por influência dos Samaritanos de Londres, o CVV em São Paulo. Então o comandante Edgar Armond inspirou os dirigentes, os participantes dessa turma, e eles acabaram fundando esse trabalho que já era baseado numa atividade que eles faziam, que era um trabalho de conversa fraterna. Eles saíam das aulas, e iam visitar a periferia de São Paulo, já naquela época, para conversar com as pessoas, saber como que as pessoas estavam vivendo, quais as dificuldades que eles tinham, enfim, visitar pessoas carentes e levar aquela conversa fraterna, sem a preocupação de doutrinar ninguém, sem a preocupação de fazer conversões religiosas, mas simplesmente estar ao lado das pessoas que viviam com mais dificuldade. Então esse trabalho de conversa fraterna foi uma espécie de base do CVV. Depois eles foram percebendo que na verdade isso seria muito útil, porque exatamente a principal atividade que se faz dentro do CVV é a conversa fraterna, é a capacidade que nós temos de ouvir o outro naquele momento que ele está com dificuldade, que ele está com problemas, que ele está envolvido em situações em que ele não consegue raciocinar, que ele não consegue agir de uma forma racional, e ele acaba optando pelo suicídio, às vezes por uma questão de fuga, ou então para se aliviar daquela dor intensa pela qual ele está passando. E então essa é basicamente a origem do CVV. O primeiro posto que foi organizado aqui na Rua Abolição, em São Paulo, ele tinha essa função de atender pessoas que estão em desespero, atendia pelo telefone, atendia presencialmente, mas é basicamente um serviço de escuta. Esse que é o ponto-chave, que é isso que vai ajudar vocês aí que estão pretendendo fazer essa atividade. É um trabalho de escuta. A gente fala escuta como se fosse uma coisa muito simples, mas não é. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas não têm o hábito de ouvir o outro. Nós temos o hábito de falar muito, nós temos soluções prontas, nós temos ideias, e nós sempre estamos dispostos a querer tirar as pessoas das dificuldades, aliviar as pessoas, dizendo das nossas experiências, das nossas ideias, das nossas crenças, achando que aquilo vai resolver o problema da pessoa, e nem sempre resolve. Nós percebemos durante esses 50 anos que a grande maioria das pessoas que procuram o CVV, de todas as religiões, de todas as crenças, são pessoas que estão precisando de um desabafo. São pessoas que estão angustiadas e que elas valorizam muito mais a nossa capacidade de prestar atenção neles, de identificar os seus sentimentos, de identificar aquilo que eles estão precisando mais naquele momento, que é a compreensão. Então, às vezes eles até pedem conselhos, mas para tomar decisões que eles já vinham alimentando dentro de si, e que eles precisavam apenas de um espelho para refletir aquilo que eles já tinham decidido, a decisão que eles tinham tomado. Então, o trabalho de escuta fraterna é basicamente um trabalho de disponibilidade. A gente se coloca diante daquela pessoa, que é o nosso semelhante, que a gente chama de o outro, procura se colocar no lugar dele, para tentar sentir, imaginar e sentir tudo aquilo que ele está passando, e ficar naquela posição de espectador compreensivo, aquela pessoa que compreende, aquela pessoa que não julga, aquela pessoa que, mesmo discordando das coisas que ele fala, mesmo discordando das coisas que ele faz, a gente não toma nenhum posicionamento contrário. Nós não precisamos aplaudir, mas não podemos julgar nem condenar as coisas que a gente ouve. Nós ouvimos assim segredos muito íntimos,
atitudes que às vezes a nossa moral não aceita, ficamos sabendo de coisas que normalmente as pessoas não compartilham, que são segredos mesmo, né? São coisas muito pessoais. Então nós assumimos aquele compromisso, não só de ouvir, mas também aquele compromisso do sigilo, que é uma forma de respeito profundo à dor que a pessoa está passando, às questões íntimas que ela está enfrentando, né? Que é a lealdade, né? Que é a questão da lealdade. Então, o Che Guevara, que era um reverendo da igreja anglicana, que fundou os Samaritanos em Londres, né? Os fundadores do CVV, eles sempre disseram que o melhor remédio contra o suicídio, contra o desespero, é a amizade. É você doar a amizade, você ofertar o seu ombro, ofertar o seu ouvido, né? Para ouvir as queixas, né? As lamentações, as dores, as impressões, os desabafos. E as pessoas se sentem muito aliviadas, as pessoas ficam satisfeitas. Nós não estamos ali para resolver os problemas de ninguém, nós não somos profissionais, nós somos pessoas comuns, né? Cada um de nós tem uma profissão, cada um de nós tem as nossas atividades. Nós não nos posicionamos como resolvedores de problemas, nós nos posicionamos como pessoas que estão ali para oferecer um apoio moral, né? Uma ajuda emocional. Então esse é o tom de todo o trabalho de escuta fraterna. Nós procuramos não fazer nenhum tipo de doutrinação, nenhum tipo de proposta, né, de interpretação do problema da pessoa que está nos procurando do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, exatamente para que não haja um choque, né, naquele momento de opiniões, de ideias, e que possa deixar a pessoa mais confusa, mais insegura. A nossa postura mesmo é uma postura assim, de caridade, postura de ouvir, né, compreensão e de compaixão, sobretudo de compaixão, de respeito. E nós sempre somos lembrados de que é uma atividade muito delicada, uma atividade que você não pode falhar no seu compromisso, né, de estar ali ao lado da pessoa que está precisando, porque ela está correndo risco de vida. Às vezes uma falha, um atraso, uma falta, né, aos nossos compromissos pode causar a morte de uma pessoa. Uma pessoa que nós poderíamos salvar o plano existencial dela. Nós não nos colocamos nessa posição de salvadores, né, de vidas, né, seria uma pretensão nossa, que nós nos dedicamos o tempo todo a estudar, nos aperfeiçoarmos cada vez mais, para entendermos, compreendermos a condição humana e poder compreender melhor por que nós nos matamos. Nós desistimos dos nossos projetos, desistimos das nossas famílias, enfim. Por que nós entramos nesse processo de desatino, né? O suicídio, ele é um lado humano muito ligado à doença mental. Na maioria dos casos de suicídio sempre tem um histórico de doença mental. Nos suicidas reincidentes é exatamente o efeito do próprio gesto suicida, que agrava ainda mais a doença mental, mas que sempre tem a cura que é a questão da regeneração moral. Todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, as nossas doenças físicas e mentais, nós sabemos que é uma questão moral. A partir do momento que nós nos moralizamos, mudamos a nossa postura mental, mudamos a nossa moral, nos tornamos pessoas melhores, né? Nos esforçamos para nos melhorar, os problemas eles vão ficando mais leves, né? O fardo vai ficando leve, né? E nós assim temos melhores condições de suportar as nossas provas, de enfrentar as nossas expiações. É isso. Eu desejo a vocês que vocês tenham um sucesso nesse trabalho. Vocês vão começar como formiguinhas, mas esse formigueiro vai crescer, ele vai ajudar muita gente. É uma dificuldade mesmo que vocês vão enfrentar, mas eu acredito que vocês vão ter sucesso. Nós estamos aqui para ajudar para o que der e vier.